Olá, meu nome é Marcos Catalian e eu vou apresentar para vocês mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain, apresentando hoje os dados do SBPE, do Financiamento Imobiliário com os Recursos da Poupança. E o que eu tenho para trazer hoje, nesse Fique por Dentro com a Brain, é mais um recorde no financiamento imobiliário com recursos da poupança. A gente vinha vendo mês a mês um crescimento e agora em setembro o SBPE atingiu a maior marca para um mês desde o início da série histórica. Cresceu 10% em relação ao mês anterior, 70% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo um valor total mais de 12 bilhões em recursos emprestados para o financiamento da construção, seja para aquisição, seja para a produção. Ou seja, um movimento muito significativo do SBPE, que é justamente quem está impulsionando o mercado imobiliário. Se a gente olhar no gráfico a seguir, a gente pode ver mais ainda, período a período, como o crescimento é expressivo. Nós estamos falando de um crescimento de 44% quando eu olho o período janeiro-setembro de 2020 contra o mesmo período do ano anterior. Ou seja, emprestou-se, nesse ano de pandemia, pela poupança, 44% mais recursos do que o mesmo período do ano passado, no montante de mais de 78 bilhões de reais emprestados para o financiamento da atividade da construção civil. Quando, então, nós olhamos em 12 meses, e não apenas no período de janeiro a setembro, aí, então, o resultado mostra o absoluto dinamismo dessa fonte de recursos para o mercado imobiliário. Simplesmente nós estamos falando de um crescimento de 44% em termos anualizados, mais de 100 bilhões de reais emprestados para a construção. É muito dinheiro, é muito significativo. Não é à toa, por exemplo, que as próprias pesquisas que a Brain realiza, os próprios indicadores que nós coletamos nas várias capitais do Brasil, vinham mostrando esse crescimento do mercado em lançamento e venda. No gráfico a seguir, a gente também pode ver que houve uma evolução trimestral, ou seja, nós estamos vendo que os últimos meses vem elevado esse valor emprestado pelo SBPE. Então, quando a gente faz a comparação trimestral, nós podemos observar aí, em relação ao trimestre anterior, um crescimento de 53%. Ou seja, 53% a mais de crédito no trimestre em relação ao trimestre anterior, né, fechado aí em setembro. Ou seja, nós estamos vendo, portanto, um impulsionamento da atividade dados os recursos da poupança. Podemos observar no quadro a seguir, em setembro, um financiamento de 42 mil unidades, seja para a modalidade de aquisição, seja para a modalidade de construção. Então, reparem, em setembro, apenas em setembro, 42 mil unidades financiadas com recursos da poupança, que é um resultado, este é um resultado 54% maior que o mesmo setembro de 2019. Pois então nós estamos falando em um crescimento em unidades de 54%, o que é muito significativo. É mais volume de imóveis colocados no mercado. Quando a gente olha, portanto, a comparação do período em termos de unidades, período janeiro a setembro de 2020, nós falamos num crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, de 34%. Quer dizer, foram 34% mais unidades financiadas pela poupança, quase 280 mil imóveis com recursos da poupança financiados. Anualizando essa informação, como havíamos feito anteriormente em relação a valores,
nós estamos falando de um crescimento também de 34%, de quase 370 mil unidades no período de 12 meses. 370 mil unidades aproximadamente financiadas no período de 12 meses. Ou seja, o SBPE, de fato, através do recurso de poupança, da captação líquida que a poupança está tendo, está conseguindo impulsionar o mercado imobiliário. Como nós podemos ver, portanto, no gráfico de captação líquida, que segue a seguir, nós podemos ver que, de fato, principalmente isso foi muito impulsionado aí pelo auxílio governamental. Se a gente olhar no gráfico aí os meses de abril, maio e junho, a gente vê uma captação líquida muito importante na poupança, portanto impulsionado pelos programas governamentais. Nós estamos vendo um crescimento na captação líquida, que é quem tem sustentado esse funding da poupança. Ou seja, nós temos um saldo positivo de mais de 100 bilhões, né? Que é outro recorde histórico na nossa série. Portanto, uma captação líquida de janeiro a setembro de mais de 100 bilhões. É muito significativo. O saldo total, ou seja, qual é o montante total que existe hoje na poupança, atingiu em setembro também o maior volume na sua série histórica, 778 bilhões de reais em poupança, que, portanto, estão disponíveis aí para serem financiados. É uma massa de poupança significativa e, sem dúvida, ela foi um dos impulsionadores desse crescimento do SBPE que nós acabamos de mostrar. Fica muito claro quando nós olhamos o gráfico a seguir a relação de crescimento em relação a 2019. Se a gente simplesmente olhar setembro de 2020, o saldo contra setembro de 2019, nós vamos ver aí um crescimento de 22%, que tem se mantido nos outros meses, né? Ao redor de 20%, 22%. Ou seja, 20% mais de recursos como saldo, como captação líquida na poupança. Finalmente, podemos ver no gráfico a seguir essa evolução ao longo do ano, terminando aí no acumulado de 12 meses, quase 370 mil unidades financiadas, um pouco mais de 100 bilhões de reais emprestados ao setor habitacional. E, finalmente, uma boa pergunta é, todo esse recurso ele está indo para aquisição ou para construção? Majoritariamente, esse recurso está indo para aquisição de imóveis, né? Não exatamente para produção, mas principalmente aí para a aquisição, né? Então, nós podemos ver aí como esse recurso está distribuído entre a aquisição e a produção de imóveis. A aquisição sempre tem um percentual mais significativo. Nós estamos aí falando de 36 mil unidades financiadas para aquisição e 5.600 para a construção. E de quase 10 bilhões para aquisição e quase 3 bilhões para a produção. Então essa é a divisão entre aquisição e produção imobiliária. No acumulado do ano, nós temos, portanto, até setembro, 279 mil unidades e 78 bilhões para a produção. Finalmente, nós podemos ver, então, como esse saldo se dá ao longo do ano. Tivemos, portanto, para aquisição ao longo de janeiro a setembro, 235 mil unidades, 61 bilhões de reais. Então, e para a produção, 43 mil unidades e 17 bilhões de reais. Ou seja, um montante muito expressivo. Para fechar esse comentário,
A nossa avaliação é que tivemos um ano estamos tendo um ano muito forte, ninguém esperava essa movimentação imobiliária e, como claramente o relatório demonstra, isso é dado, vem sendo dado pelo crescimento expressivo do SBPE. Espero que você tenha gostado, fique por dentro com a Brain, estamos sempre colocando novos vídeos no ar, então se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima.